esta oportunidade para falar um pouquinho mais da palavra do Senhor Jesus. Me sinto com uma grande responsabilidade e hoje o objetivo é continuar aquele tema que o nosso pastor propôs acerca do ser diferente. Eu confesso aos irmãos que quando o pastor me fez o convite, me pediu para preparar um sermão neste tema, nessa temática, confesso que eu fiquei um pouco preocupado. Sabe quando a responsabilidade vem um pouquinho mais sobre os ombros e você começa a pensar, Jesus, o que eu vou falar para a tua igreja acerca desse tema tão importante, ser diferente? E Jesus me levou ao texto em Gálatas, carta de Paulo, Gálatas, o último capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 12 e vamos até o final do capítulo. Gálatas, capítulo 6, versículo 12 em diante. Gostaria já de agradecer ao pastor pela confiança, pelo convite nesta oportunidade. E peço à igreja, aos irmãos que estejam orando por mim, porque o meu maior compromisso é falar aquilo que Jesus deseja falar com a sua noiva. A igreja é de Jesus, nós somos de Jesus, e o nosso compromisso é com Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Os irmãos acharam? Amém? Amém? Leiamos, portanto. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Ser diferente. Eu tenho total e plena certeza que todos nós, independentemente da área, já ouvimos que precisamos ser diferentes. Tenho certeza que os irmãos, talvez ao findar do ano passado ou ao iniciar desse ano, os irmãos colocaram muitas metas. Os irmãos definiram muitas coisas, sonhos a realizar, coisas a se alcançar. E algo muito incomum que eu pude perceber é que sempre quando nós colocamos, por exemplo, na vida secular, nós colocamos metas, nós queremos melhorar em alguma área, por exemplo, a área profissional, sempre envolve o ser diferente. Por quê? Se eu quero obter melhores resultados, preciso fazer coisas melhores. Se eu quero ganhar mais dinheiro, eu preciso trabalhar mais, trabalhar de uma forma mais inteligente, quem sabe, preciso buscar mais qualificação.
se eu quero ter uma eloquência melhor, me comunicar melhor, se eu quero, por exemplo, buscar o desenvolvimento pessoal, eu preciso buscar conhecimentos que irão me ajudar nessa caminhada. Desta feita, nós vemos muito nas redes sociais, nós vemos em palestras, nós vemos muitas pessoas falando sobre a necessidade de ser o melhor, né? Ser melhor hoje do que eu fui ontem. Nós vemos, infelizmente, a questão até mesmo do coaching teológico, dizendo que você precisa ser melhor e que depende unicamente e exclusivamente de você. A questão é que nós sempre procuramos ser diferentes. Nós sabemos qual é a importância de ser diferente no nosso trabalho, por exemplo. Você sabe que se você não for diferente do que os outros, e aí eu digo, sendo melhor do que os outros, talvez quando o bolso do seu chefe apertar, se você não fizer diferença na empresa, você pode ser um possível futuro demitido, um desempregado. Quem sabe, se você não cuidar das suas finanças esse ano de forma diferente, você não obterá os resultados diferentes que você almeja esse ano. Isso eu digo acerca de coisas seculares, de coisas da nossa vida, de várias e várias áreas que são importantes. Agora eu convido os irmãos para nós aqui, porque um cristão ele vai ser diferente em todas as áreas quando ele entender verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. O mundo lá fora busca ser diferente por si só, mas nós que estamos aqui procuramos ser diferentes através de Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, através do seu Evangelho, nós sim seremos diferentes em todas as áreas. O próprio apóstolo Paulo disse que tudo aquilo que fizermos, que seja para a glória de Deus. Nós não procuramos ser funcionários melhores somente para ser melhor do que os outros ou para ganhar mais. Não. Nós procuramos ser profissionais melhores porque nós queremos fazer isso para a glória de Deus. Nós queremos ter uma vida financeira melhor. Nós queremos ser bem-sucedidos financeiramente, não para simplesmente postar stories no Instagram ou para ter um status social, não. Nós queremos ser diferentes financeiramente porque nós queremos fazer isso para a glória de Deus. Nós cristãos, nós que estamos aqui, precisamos ser diferentes e tudo para a glória de Deus. Então, o âmago de tudo isso, de nós aqui dentro, para sermos diferentes, é compreender o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Nós precisamos diferentes, porque Jesus precisa que sejamos diferentes. Nós precisamos ser diferentes, porque este mundo precisa ver a luz de Cristo em nós. Nós precisamos ser diferentes, não para sermos melhores do que os outros, mas para ajudar aqueles que precisam da nossa ajuda. Por isso, esse tema é tão importante para a igreja, ser diferente. E eu gostaria de iniciar e discorrer mais acerca desse assunto, contando uma história aos irmãos. E eu tenho certeza que, enquanto eu estiver contando essa história, assim que eu finalizá-la, se eu quiser terminar o sermão nessa história, todos os irmãos irão entender aquilo que Jesus colocou no meu coração. A minha finalidade aqui é ser fiel à palavra de Deus, didático aos irmãos e claro aos seus ouvidos. Um certo homem, em um dia qualquer, ele decide fazer alguma coisa diferente de sua vida. Ele decide simplesmente pegar o seu carro e fazer uma viagem. Ele não tem o costume muito de fazer essas viagens não planejadas, mas ele fala, não, vou fazer uma viagem. Esse homem, então, pega seu carro, define algum destino e vai embora. Ele começa essa viagem muito animado, muito empolgado, pensando, poxa, vou fazer algo radical da minha vida. Vou fazer uma viagem aqui que eu nunca fiz e espero que ela me traga boas memórias, bons resultados, que venha trazer algo bom para a minha vida. Começa essa viagem, então. Esse homem vai, ele pega a rodovia com o seu carro, mas enquanto ele está dirigindo, ele percebe que ele possui uma dificuldade. Ele sente dificuldade para ler os sinais, ele sente dificuldade para ler as placas, falando sobre entradas e saídas. Ele percebe que ele tem muita dificuldade para enxergar aquilo que está na sua frente. Ele começa a ficar preocupado, até que em um ponto ele acaba pegando uma entrada errada.
Ele olha uma placa achando que é para entrar à direita, mas, na verdade, era para ele esperar um pouquinho mais e entrar na próxima entrada. Mas ele, como não está conseguindo ler as placas de forma correta, pega a saída errada e vai para o caminho errado. Esse homem, então, ele percebe que ele pegou o caminho errado, porque ele acaba caindo, acaba saindo em uma cidadezinha pequena, um povoado pequeno. Ele fica preocupado, porque, pelo que ele imaginava, na sua rota, ele não precisava passar por aquela cidadezinha. Era mais a rodovia mesmo. E aí ele fica preocupado. Poxa vida, o que é que eu vou fazer? Quero fazer uma viagem, quero ter bons frutos, quero ter bons resultados, mas errei o caminho porque eu não consegui ler as placas, não consegui ler aquilo que estava me indicando. Ele fica preocupado, mas, por uma questão, esse homem ele acaba parando no semáforo. Nesse semáforo existe um homem que está lá fora, um vendedor que está gritando e anunciando algo que pode resolver e ajudar pessoas que estão com problemas de enxergar. Aquele homem, ele ouve essa notícia: poxa, esse rapaz, esse vendedor tem algo que pode me ajudar. Eu vou, então, parar meu carro aqui e vou perguntar para ele de canto. Então, é isso que esse homem faz. Ele vai para seu carro depois do semáforo, chama aquele vendedor e pergunta: o que é que o senhor está anunciando aqui? Eu estou com problema de visão, não estou conseguindo enxergar, quero aqui fazer uma viagem, errei o caminho porque eu estou com dificuldade para enxergar. Aquele rapaz, vendedor sorridente, né, como qualquer vendedor, quando vê alguém entrando em sua loja, ele começa, então, a explicar o seu produto, e ele fala o seguinte: olha, o produto que eu tenho aqui é um óculos, e esse óculos possui uma lente especial que vai te ajudar, para que você consiga resolver o seu problema de visão e, consequentemente, você vai continuar a sua jornada, a sua viagem. Esse homem, então, logicamente, fica muito feliz, embora aqui ele não esteja falando com um profissional da área, alguém que ele não conhece, alguém que não é credenciado, mas ele pensa: poxa, o rapaz está com óculos para me vender. Eu estou precisando de um óculos e não tem ninguém para me ajudar. Eu vou, logicamente, então, comprar esse recurso, esse óculos, e vou seguir meu caminho. Ganhei a vida, agora eu vou fazer a viagem. Só que tem um detalhe. Esse vendedor, ele não diz para esse homem que esse óculos tem um nome. E o nome desse óculos é Evangelho Deturpado. Mas esse homem, então, como não tem outro recurso, vai e coloca esses óculos chamado Evangelho Deturpado. Ele coloca o óculos, segue viagem, mas enquanto ele está com esse óculos, ele sente muita dificuldade, sente muito incômodo, porque ele percebe que em um olho, o olho direito, está muito forte o grau, e no olho esquerdo parece que não tem nada. Não sei se você já usou um grau assim, um grau errado, como é incômodo, como é difícil você enxergar. Aquele homem, então, ele começa a ficar tonto, começa a perder a atenção. Esse homem está no trânsito, começa a ficar desfocado no trânsito, começa a perder a atenção no trânsito. Ele, já que não conseguia ler as placas, agora muito menos ainda, está tão desfocado que não consegue nem ter noção de espaço entre um carro e o outro, se talvez um carro que está à sua frente está perto ou está muito distante. Esse homem fica muito preocupado: poxa, espera aí, me venderam óculos, eu estou com esse óculos, e agora o risco de vida que eu estou enfrentando é maior do que o antes. Ele fica preocupado: e agora, o que é que eu vou fazer? Eu ando sem óculos ou continuo com esse óculos? Lembrando que é o óculos do Evangelho deturpado. Mas, de novo, esse homem vai e erra o caminho, porque não existe quem esteja com o Evangelho deturpado e acerte o caminho. Ele vai e pega de novo uma saída errada, lembrando que esse homem quase bate seu carro, porque ele não consegue ver uma coisa e ele acaba perdendo um pouco da noção de tempo e de espaço, quase bate o carro, colocando a sua vida em risco e a vida de outras pessoas em risco. Mas aí ele vai, erra o caminho mais uma vez. Só que agora ele para em uma cidade um pouquinho melhor, e ele pensa: bem, talvez nessa cidade tenha alguém ou algum lugar que possa me ajudar verdadeiramente a resolver o meu problema. Preciso procurar agora um local legalizado. Esse homem vai e começa a procurar e ele acha. Ele acha, então, agora uma ótica credenciada. Interessante que essa ótica tem o nome de igreja. Esse homem vai, então, entra nessa ótica e ele fala para a pessoa, o atendente, que ele possui o problema. Ele fala que ele foi fazer a viagem, que está com problema de visão, que venderam para ele um óculos, e esse óculos está com defeito, está com problema.
O atendente, então, fala assim, olha, o que o senhor precisa é de alguém que tenha total capacidade para ajudá-lo. Mas não se preocupe, você está no lugar certo. Vou te passar para o profissional, o oftalmologista, ele vai ver os seus olhos, como é que está a sua visão, e ele vai te passar uma receita e nós vamos fazer uma lente correta para você. Esse homem, então, fica muito feliz e eufórico, assim como eu e você, quando nós realmente vemos que tem alguém que possa nos ajudar. Quem aqui não estava passando por um problema, quando encontrou alguém que verdadeiramente podia ajudar, não ficou feliz e alegre. Ele pensa, poxa, agora sim eu vou conseguir fazer a viagem. Ele vai, então, passa no oftalmologista, recebe a receita, vê qual é o seu problema de miopia, e ele, então, entrega para o atendente fala, olha, que maravilha, moço, nós temos aqui aquilo que vai te ajudar. Vamos agora preparar lentes novas para você, um óculos novo para você, e com esse óculos, é certeza que você vai enxergar perfeitamente. Esse é o óculos do Evangelho da Graça. Esse homem, então, ele coloca esse óculos do Evangelho da Graça. E, meus irmãos, depois que ele coloca esse óculos, nunca mais ele errou o caminho. E muitas vezes nas nossas vidas, nós queremos sim ser diferentes. E Jesus colocou no meu coração 2 cenários acerca desse tema. Existem pessoas que querem ser diferentes, mas estão seguindo um caminho errado. E, infelizmente, existem pessoas que não querem mais ser diferentes. Já deixo uma pergunta para os irmãos. Qual é a lente que você está usando? Você está sem lente espiritual? Você está usando as lentes do Evangelho deturpado? Ou as lentes do Evangelho da Graça? Interessante é que é justamente isso que Paulo está tratando na carta aos Gálatas. Paulo, ele começa no capítulo 1 dessa carta, trazendo algo à igreja que precisava ser arrumado. Muitas vezes, Paulo, quando ele começa as suas cartas, ele começa elogiando a igreja. Paulo começa enaltecendo qualidades da igreja. Paulo começa falando coisas boas acerca daquela igreja. Mas, meus irmãos, infelizmente, para essa igreja, Paulo começa falando algo muito pesado. Capítulo 1, versículo 6, olha só como Paulo começa a tratar com essa igreja. Versículo 6, no capítulo 1 de Gálatas. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Infelizmente, muitos irmãos daquela igreja estavam se desviando do Evangelho da Graça. Até estavam com as lentes certas, mas devido aos ensinamentos dos judaizantes, pessoas que entraram na igreja ao longo do tempo, pessoas que começaram a pregar que além da graça de Jesus Cristo, da fé em Jesus Cristo, para que os irmãos, para que a igreja fosse salva, eles precisavam seguir sinais, precisavam seguir os preceitos do judaísmo. Infelizmente, muitos irmãos tiraram o óculos do Evangelho da Graça e colocaram o óculos do Evangelho deturpado. Estavam se desviando daquilo que Paulo ensinou. Curioso dizer que essa igreja vai ser implantada por Paulo na sua primeira viagem missionária. Paulo passa um bom tempo ensinando essa igreja, mas como nós sabemos, Paulo, ele fez muitas viagens, mas toda vez que Paulo implantava uma igreja, deixava pessoas responsáveis para cuidar daquela igreja. E sempre quando Paulo saía daquela igreja, sempre quando ele tinha uma notícia, sempre que ele era notificado de algo bom ou de algo ruim,
ele sempre tinha o cuidado de escrever uma carta à igreja, seja elogiando ou seja também admoestando. Porque Paulo amava a igreja de Jesus, porque a igreja é de Jesus e Jesus ama a sua igreja. Paulo, então, ele tem essa preocupação de ensinar a igreja para que a igreja volte no caminho da graça, o caminho que eles, infelizmente, alguns deles se desviaram. E essa carta aos Gálatas, ela possui 3 principais preocupações. Paulo aqui tem 3 focos principais, um tripé. A primeira preocupação, o primeiro tripé de Paulo nessa carta é defender o seu apostolado. Porque muitos desses judaizantes, para quebrar a teologia que Paulo estava ensinando, aquilo que Paulo tinha mostrado à igreja, eles precisavam então começar a atacar o apostolado de Paulo, a atacar o ministério de Paulo. Paulo, diversas vezes aqui, nessa carta aos Gálatas, ele lembra que quem o chamou foi Jesus Cristo. Não foi homem, mas foi Jesus Cristo. A segunda perna desse tripé, Paulo tem a preocupação de falar à igreja acerca do evangelho verdadeiro. E é isso que nós vamos focar nesse sermão. E o terceiro pilar da carta aos Gálatas, Paulo tem uma preocupação muito grande em colocar na prática o evangelho verdadeiro. Paulo, então, defende o seu apostolado, ensina de novo acerca do evangelho verdadeiro e tem a preocupação de colocá-lo na prática. Meus irmãos, essa é uma carta muito linda, maravilhosa, como nós já conhecemos. Nós conhecemos que aqui, carta aos Gálatas, que Paulo vai falar acerca das obras da carne. Paulo fala acerca do fruto do Espírito. Quem aqui não conhece o famoso texto que Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus. Essa carta é uma carta muito conhecida, mas é triste quando nós vemos o contexto que estava por trás dessa carta. Uma igreja que foi instruída por Paulo, mas infelizmente muitos de seus membros, muitos irmãos, estavam se desviando do evangelho da graça. O problema deles, de muitos deles, é que buscavam ser diferentes na direção errada. Eu disse aos irmãos que Jesus colocou no meu coração 2 cenários. Pessoas que buscam ser diferentes na direção errada. E, infelizmente, também, pessoas que não buscam mais ser diferentes. Naquela igreja era muito notório. Pessoas que até queriam ser diferentes, até queriam fazer parte da igreja, mas estavam tendo a compreensão errada acerca do evangelho de Jesus Cristo. Mas eu preciso, antes de continuar a explicar acerca disso, desses 2 cenários, preciso relembrar aos irmãos o que significa ser diferente. Nós precisamos então pegar a palavra ser e entender o que ela significa. Ser significa fazer parte de uma existência real. Ser significa possuir identidade. Podemos resumir que ser é definição de existência. Só pode dizer sou quem existe. Só pode dizer sou quem tem presente. Só pode dizer sou quem tem uma existência real. E também precisamos entender o que significa a palavra diferente. Diferente significa aquilo que é desigual, sem qualquer semelhança, que sofreu algum tipo de modificação. Concatenando esses 2 verbos, nós entendemos que ser diferente significa o significado real de uma modificação. O ser está muito ligado com aquilo que está no meu coração. Não é apenas aquilo que eu faço hoje ou amanhã, mas é até mesmo aquilo que eu faço sem pensar. E é aquilo que está no mais íntimo do meu coração e da minha alma. Ser diferente não é apenas aquilo que eu faço para os outros,
mas o ser diferente está intrinsecamente ligado com a minha existência pessoal. O mais íntimo do coração que só Jesus Cristo conhece. E aqui dentro, eu já pergunto aos irmãos, será que realmente, no íntimo, no coração, sofremos uma modificação real e verdadeira? Ser diferente está muito ligado com a palavra do grego, metanoia. A palavra que vai significar mudança de rumo, mudança total de rumo. Detalhe importante que isso está muito ligado no grego, lá no exército romano, quando o seu exército estava seguindo a uma direção, e o general, o comandante daquele exército, gritava-se a palavra metanoia, o exército já entendia que eles precisavam dar meia volta e voltar pelo caminho aonde eles vieram. Eles não apenas seguiam outra direção, mas voltavam à direção oposta que eles estavam andando. E o apóstolo Paulo, muitas vezes, ele vai usar a palavra de mudança, transformação, e a compreensão do original é a palavra metanoia. Que nós vamos entender que quando Jesus Cristo nos chama, nos transforma, nos modifica no íntimo da nossa alma, Jesus Cristo nos chama para viver uma metanoia. Ou seja, aquele que rouba, não rouba mais. Só que não apenas não rouba mais, porque é como se eu estivesse seguindo a direção e parasse, e ficasse parado. Mas Jesus não me chama apenas para parar de pecar. Jesus não me chama apenas para parar de fazer aquilo que eu fazia. Não. Jesus me chama para fazer o oposto daquilo que eu fazia. Jesus não me chama, por exemplo, alguém que roubava. Jesus não chama apenas para parar de roubar, mas Jesus chama para ser doador e abençoador. Jesus não chama apenas o mentiroso para parar de mentir, mas Jesus chama aquele que era mentiroso para proclamar a verdade e enaltecer o seu nome. Aquele que gostava de briga, Jesus não chama apenas para parar de brigar, mas Jesus chama para abençoar. O próprio Nicodemos, nós sabemos muito bem a história desse homem. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele apenas não restituiu aquele que lhe havia pegado impropriamente, mas ele restituiu 3 vezes mais. Aquele que roubava começou a ser doador. Pedro, nós conhecemos ele muito bem. Aquele que era inconstante, agora, quando tem um encontro real com Jesus e é cheio do seu Espírito Santo, passa a ser agora um obreiro fiel e um pregador da palavra de Deus, a ponto de morrer por amor ao Evangelho. Paulo, aquele que perseguia a igreja, não foi chamado apenas para parar de perseguir. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele é usado para implantar igrejas. Metanoia, fazer totalmente diferente daquilo que eu fazia no passado. Jesus Cristo nos chama para fazer totalmente diferente, para a honra e a glória do seu nome. Ser diferente, significado real de uma modificação. Mas agora eu quero adentrar com os irmãos em 2 caminhos. 2 caminhos que infelizmente nos afastam do Evangelho da graça. E logicamente, se eles nos afastam do Evangelho da graça, nos afastam de Jesus e de sua salvação. O primeiro caminho que infelizmente muitas pessoas caem por estar com as lentes do Evangelho deturpado. Que inclusive querem ser diferentes do jeito errado. São as pessoas que nós podemos chamá-las de que cumprem com a questão da religiosidade. Pessoas que só se preocupam com a aparência. Pessoas que só se preocupam com o exterior. Não somente o seu exterior, mas também o dos outros.
E isso era o que estava acontecendo na igreja na Galácia. Gênesis capítulo 17, versículo 11, Deus, ele reafirma a aliança dele com Abraão. E nessa reafirmação da aliança, Deus, ele dá um sinal a Abraão. E a igreja que muitas pessoas judaizantes estavam colocando esse sinal como pé de igualdade, ou quem sabe até mais importante do que a graça salvífica de Jesus Cristo. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo. A salvação é pela graça. Não importa o que façamos, nunca seremos merecedores. A salvação é de graça, mas custou um alto preço a quem nos deu. Mas é pela graça, é pela fé, mediante Jesus. Mas muitos naquela igreja estavam dizendo, não é somente pela graça, vocês precisam cumprir um sinal externo. E esse sinal externo é tão importante quanto a graça. E era o sinal da circuncisão. Domingo passado, nós tivemos aqui um sermão acerca de contrato, aliança. E é muito importante esse sermão para que compreendamos isso que eu vou falar aos irmãos agora. Nós sabemos que Deus fez uma aliança com o seu povo. Mas deixe eu já falar algo aos irmãos. Não existe nada que esteja acima da aliança de Deus com o seu povo. Não existem sinais externos, preceitos da lei externos, mais importantes do que a aliança e o compromisso de Deus com o seu povo. Gênesis capítulo 17, versículo 11. Deus vai dizer o seguinte a Abraão: e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal no concerto entre mim e você. Estavam pegando os sinais externos e colocando acima dos sinais internos cravados no coração e na alma de cada homem. Nós sabemos que a lei foi totalmente cumprida por Jesus Cristo. E agora a circuncisão não é mais na carne, mas é no coração. Mas infelizmente, muitos naquela igreja estavam pregando que era mais importante circuncidar a carne do que o coração. Infelizmente, muitos hoje, dentro da própria igreja, estão mais preocupados com o exterior dos outros. Estão muito mais preocupados de como os outros me veem do que como Jesus me vê. Estão muito mais preocupados com os resultados que eu trago do que a intenção daquilo que eu faço. Nós sabemos que quando estivermos, por exemplo, diante do tribunal de Cristo, não será julgado apenas aquilo que fizemos aqui dentro ou até lá fora, mas será julgado também a intenção do nosso coração. Quantas pessoas não podem estar de terno e gravata? Quantas pessoas não podem possuir títulos eclesiásticos? Quantas pessoas não podem possuir até mesmo um cargo na igreja? Mas infelizmente estão preocupadas com o seu exterior, com aquilo que os outros veem, mas se esquecem daquilo que Jesus vê. Quantas pessoas não se escondem em máscaras de santidade para que consigam manter um nome, consigam manter uma renda dentro da igreja, consigam manter um status dentro da igreja. Mas, meus irmãos, aqui pouco importa como eu te vejo, o que importa é como Jesus te vê. Sabe por quê? Se você realmente for modificado no coração, as outras coisas automaticamente serão modificadas. Não preciso dizer o que você não precisa fazer. Eu preciso dizer quem Jesus é e como Ele deseja te transformar. Porque se verdadeiramente você for transformado por Jesus, o seu exterior também será transformado. Quem sabe você até mesmo pensou: o pastor colocou-nos para falar acerca do termo ser diferente. Pronto, agora só vai falar de usos e costumes. Meus irmãos,
Essa não é a minha preocupação aqui. Eu quero falar de Jesus, e o Jesus que transforma o seu coração e quer transformar a sua vida. E eu tenho plena certeza que o meu pastor também não tinha essa intenção. Nós sabemos que nosso pastor não tem a preocupação somente de dizer aquilo que você não deve fazer, mas ele sempre está pregando quem Jesus é e como ele deseja transformar a sua vida. Quantas pessoas, às vezes, que até aceitam a Jesus, começam os cursos, as aulas do discipulado. Eu não sei como são em todos os lugares, mas nós sabemos que existe. Nós sabemos que existe em muitos lugares. Quem sabe, muitas vezes, o novo convertido, quando vai e quer se batizar, ele vai para o discipulado. As aulas, os cursos, é mais sobre o que ele não pode fazer do que aquilo que Jesus é. E aí ele vive a vida cristã só pensando, não posso isso, não posso aquilo, não devo aquilo outro. Aí quando perguntam para ele, eu lembro até de uma vez que o pastor falou isso para a gente. Quando perguntam, por que você não faz isso? Porque o meu pastor não deixa. Porque a minha igreja não deixa. Porque não sei o que me ensinou que não posso. Mas o que Jesus deseja de você? Meu compromisso não é falar aquilo que você não pode fazer. Meu compromisso não é falar o que você deve ou não deve vestir, porque eu entendo também que não é uma responsabilidade que cabe a mim, não é algo que está sobre mim. Mas o que eu quero aqui falar aos irmãos é que Jesus deseja transformar a sua vida. Jesus deseja transformar o seu coração. E quando Jesus transformar o seu coração, automaticamente aquilo que é exterior será transformado. Todo o seu exterior será para a glória de Deus. Você se vestirá para a glória de Deus. Você trabalhará para a glória de Deus. Você estudará para a glória de Deus. Você estará aqui na igreja como obreiro. Você estará aqui na igreja como irmão, como líder, como regente, para a glória de Deus. Mas infelizmente, muitos não estão na igreja para a glória de Deus, mas sim para a sua glória e para status, para cargos, para funções. E em muitas igrejas afora, por dinheiro também. Mas não é isso o que Jesus deseja da sua igreja. Infelizmente, muitas dessas pessoas, quando saem de suas casas, com o terno, com a gravata, com a Bíblia embaixo da mão, elas se sentem diferentes. Olha, estou indo à igreja com terno e gravata. Eu sou melhor do que os outros. Olha, está vendo aquela pessoa na rua daquele jeito? Eu sou melhor do que ela porque eu estou indo para a igreja. Religiosidade. Eu não estou aqui porque sou melhor do que ninguém. Eu não estou aqui porque mereço, mas é porque a graça de Jesus me alcançou. Eu não sou o diácono da igreja porque eu mereço, mas porque Jesus me chamou. Eu não estou aqui pregando por performance. Eu estou aqui pregando debaixo da graça de Jesus Cristo. Eu não estou aqui falando sobre mim. Eu estou aqui falando acerca daquele que também te salvou, Jesus Cristo. Muitos vestem máscaras e estão achando que são diferentes, mas são diferentes, mas estão indo para o caminho errado. Nosso pastor, lembra de, não só uma vez, mas várias vezes, ele instruiu os diáconos da seguinte forma: se algum dia entrar algum bêbado na igreja, o que vocês vão fazer? Alguns falaram, deixa entrar, outros, vou mandar para fora. O pastor disse, se chegar um bêbado na igreja e quiserem entrar na igreja, deixe entrar na igreja, porque aqui é o lugar de transformação. Logicamente que ele passou algumas orientações para manter a ordem do culto, para manter a saúde do culto. Recomendações bem específicas, mas a recomendação é, quem quiser entrar na igreja, não importa como esteja, deixe entrar na igreja. Mas infelizmente, quantos não foram expulsos da igreja por conta da religiosidade? Ah, você não está aqui de terno e gravata, sai da igreja. Você não está aqui da forma como eu gosto de me vestir, sai da igreja.
Mas, meus irmãos, a igreja não é minha e nem sua, a igreja é de Jesus. Logicamente que nós seguimos uma boa ordem, porque aqui nós entendemos que Jesus colocou a sua igreja e Jesus colocou ordem na sua igreja. Mas aqui é um lugar para tratar aqueles que estão doentes, para tratar aqueles que não são, para que sejam em Jesus Cristo. Mas peço que vocês fiquem bem atentos, porque eu não vou falar só de religiosidade nesta oportunidade. Existem dois lados da moeda. Inclusive, já quero até falar desse outro lado da moeda, que é aqueles que não querem ser diferentes. Embora, sim, existam aqueles que querem ser diferentes de forma errada, tem aqueles que não querem mais ser diferentes. Quanto legalismo, nós vemos. Quantas falsas doutrinas e heresias, nós vemos. Quanto liberalismo, nós vemos dentro das igrejas. E muitas pessoas pensam que isso é normal. Se embora, por um lado, se acha que, aliás, se prega que aquilo que não é pecado, no outro lado, se prega que nada é pecado. Dois extremos da mesma moeda. Um coloca pecado em tudo, o outro não coloca pecado em mais nada. E, inclusive, esses muitas vezes não colocam mais pecado em nada, eles usam a religiosidade como a sua arma. Eles falam, não, eu sou assim porque eu não sou religioso. Não, eu não sou assim porque eu não concordo com coisas que fazem, mas estão errando tanto quanto os outros. Pessoas também que estão com o evangelho deturpado, estão com a lente do evangelho deturpado. Uns pecam pelo excesso, outros pecam pela falta. Uns colocam um sinal acima da aliança, e outros querem aliança sem compromisso. Quantos aqui não viram pessoas que queriam até estar aqui, dizendo que tem aliança, mas não tem compromisso com Jesus, nem com a sua igreja, nem com a sua palavra? Dietrich Bonhoeffer, em seu livro O Discipulado, escreveu algo muito interessante quando ele estava preso em um centro de detenção nazista. Ele era judeu, estava preso para morrer, mas ele escreveu um livro denominado com o título Discipulado. E ele escreveu algo que ficou muito conhecido. Ele iniciou falando sobre a graça barata. E eu gostaria de ler aos irmãos um trecho daquilo que ele escreveu naquele livro acerca da graça barata. Dietrich Bonhoeffer escreveu o seguinte: a graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. É a graça sem cruz. Glórias a Jesus. Lá canta, laba, sube, canta. Aleluias, glórias a Deus. É um peso muito grande falar isso aos irmãos, porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou tão pecador quanto os irmãos. E falar acerca da graça barata machuca o meu coração, porque como eu posso imaginar a graça sem a cruz? Como eu posso imaginar o evangelho sem mudança? Evangelho que não transforma nunca será evangelho. Tiago, capítulo 4, versículo 8, nos diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará
a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Tem muita gente fazendo o mesmo erro, com máscara de santidade, mas hoje Jesus Cristo deseja tirar a máscara de santidade do seu rosto e mudar o seu coração por completo. Eu quero falar bem calminho aqui, embora eu já seja calmo, mas quero falar ainda mais calmo, para que você examine a sua vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Será que você tem vivido o evangelho da graça barata? Será que você tem procurado uma aliança sem compromisso? Quantas pessoas não vêm à igreja nos domingos, simplesmente para limpar a sua mente daquilo que elas fizeram durante a semana, mas já planejando o que vão fazer de errado na outra? Quantas pessoas não saem da balada, vêm à igreja, saem da igreja e voltam para a balada? Quantas pessoas não postam fotos sensuais com versículos bíblicos? Suite canta, labra chobe canta lá. Quantas pessoas, aleluia, querem a aliança de Deus, mas não querem um Deus da aliança. Se você perguntar para qualquer um, para onde você quer ir, céu ou inferno, não importa onde seja, 99%, que tem uns loucos por aí, mas 99% vai dizer, eu quero ir para o céu. Se você perguntar para as pessoas, você é do diabo ou é de Jesus? 99% das pessoas vão falar, eu sou de Jesus. Não importa onde seja, na rua, na balada, no bar, na igreja, no trabalho, vão falar, eu sou de Jesus. Você serve ele? Não, mas eu sou de Jesus. E eu vou para o céu também. Que evangelho é esse? Que as pessoas creem por aí. Eu sigo algumas pessoas, por exemplo, no Instagram. Pessoas que elas me ajudam na área profissional. Pessoas que ensinam a parte técnica, profissional. Mas às vezes eu fico muito triste, porque algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes, colocam algumas fotos inapropriadas e colocam lá, por exemplo, versículos bíblicos. E aí você pensa, estão fazendo isso para se justificar? Às vezes nós temos amigos, e vocês conhecem, nós temos até familiares, que tiram fotos sensuais, colocam no Instagram. Aí você não pode deixar de seguir, porque às vezes é seu primo, às vezes é seu pai, é sua mãe, é seu irmão, é a sua irmã. Às vezes é alguém que você conhece, às vezes é alguém da sua empresa, seu chefe. Às vezes, não sei, é alguém que é o seu professor na área profissional e posta muitos conteúdos que te ajudam na área profissional. Mas às vezes você vai ver alguns stories e você fica triste, porque tira uma foto com a cerveja na mão, bêbado, na balada, e posta um versículo bíblico, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que pastor é esse? Que provisão é essa? Quantos vivem uma semana de pecado e só vêm à igreja, às vezes, uma vez no mês? Uma vez no mês. Talvez até em datas especiais. Só para falar, tô quite com Deus, posso pecar agora o restante do ano. Nós vimos muito isso no final do ano. Pessoas que ficaram o ano inteiro fazendo besteira. Vem à igreja uma vez, posta um versículo bíblico, já se sente salvo e fala, eu sou de Jesus. No dia 2 de janeiro, volta para a mesma vida. Graça barata. Evangelho sem cruz. Evangelho sem compromisso. Mas eu quero falar algo de Jesus para você.
Se você está vivendo essa vida, Jesus deseja ter uma aliança com você. Jesus, ele te chama para ter uma aliança com ele. Não somente uma aliança hoje, mas uma aliança por toda a sua vida. Agora, meus irmãos, eu sei muito bem. Todos nós somos pecadores. Não estou aqui dizendo que, embora você tenha um compromisso com Deus, você não vai pecar, você não vai errar. Todo mundo aqui é pecador. Mas estou dizendo de pessoas que têm a intenção de pecar. Estão aqui e já estão pensando no próximo pecado. Existem pessoas que lutam contra o pecado. Todos nós lutamos contra o pecado. É normal da vida humana. Não importa quem você seja, se você é novo convertido, se você é diácono, se você é irmão do círculo de oração, se você é pastor, todo mundo aqui luta contra o pecado. Mas infelizmente, muitos aceitam o pecado e o justificam. E já estão pensando no próximo pecado. Como está o seu coração? Você verdadeiramente quer ser diferente? Mas qual caminho você está seguindo? O caminho da religiosidade? Ou quem sabe você está aqui e você não quer ser diferente? Por quê? Você tem medo daquilo que Jesus pode fazer na sua vida? Jesus Cristo nos chama para tirar as lentes do evangelho deturpado e colocarmos as lentes do evangelho da graça. Sabe por quê? Meus irmãos, é algo bem simples. Quando falamos de cosmovisão cristã, o que é cosmovisão? A maneira como enxergamos o mundo. O que o evangelho vem para fazer? O evangelho vem para tirar a lente do pecado e colocar a lente do evangelho da graça. E agora nós vamos enxergar o mundo a partir do evangelho. Tudo aquilo que você vê a partir do evangelho. Tudo aquilo que você vive, você vê a partir do evangelho. Então pense, o evangelho são como lentes que vêm para mostrar a você o caminho que você deve seguir e aonde você deve percorrer. Só verdadeiramente consegue ser diferente quem está usando a lente do evangelho verdadeiro. Mas Eliseu, como então ser diferente com a lente do evangelho verdadeiro? Versículo 15 do capítulo 6, Paulo vai dizer algo interessante à igreja. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, sinais exteriores, nem a incircuncisão, muitas das vezes a falta de compromisso, tem virtude alguma, de nada valem, mas sim ser uma nova criatura. Jesus, quando estava com Nicodemos, Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, para herdar o reino de Deus é necessário nascer de novo. Talvez eu esteja aqui falando para pessoas que ainda não nasceram de novo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É noite de novo nascimento. É noite de novo nascimento. Não nascimento da carne, mas nascimento do Espírito. O próprio apóstolo Paulo, quando fala acerca do fruto do Espírito, ele diz: se vocês estão no Espírito, andem também no Espírito. Esse andar no Espírito não é somente andar com o Espírito, mas é andar com plenitude no Espírito. É andar revestido do Espírito. E Jesus está aqui dizendo para mim e para você: eu quero revestir você com meu Espírito Santo, para que você seja uma nova criatura. Para ser diferente, é necessário nascer de novo. E para concluir esse sermão, Paulo vai dizer algo muito importante, interessante, e inclusive é o tema desse sermão.
Não disse o tema do sermão antes, porque a intenção era realmente falar agora. O tema do sermão é marcas que transformam. Marcas que transformam. Versículo 17 do capítulo 6. Paulo vai dizer o seguinte: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu sou um escravo de Cristo e carrego em mim as marcas dele. Eu fui comprado por seu sangue, eu fui redimido por Jesus, e eu estou a cada dia carregando a minha cruz, porque assim como eu já disse aos irmãos, Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para ser diferente, preciso carregar as marcas de Jesus. Quais são as marcas que você tem carregado em sua vida? Quais são as marcas que você tem levado em seu coração? São as marcas deste mundo, são as marcas do seu egocentrismo, são as marcas da religiosidade, são as marcas do evangelho barato. Jesus quer remover essas marcas e colocar as marcas dele em seu coração. Jesus quer que você carregue as marcas de Cristo em sua vida. Aleluias! Glórias a Deus. Carrego em meu corpo as marcas de Jesus. Não carrego no meu corpo as marcas externas de um sinal que já foi cumprido da antiga aliança. Não carrego em meu corpo as marcas de um homem qualquer, mas carrega em meu corpo as marcas daquele que me comprou na cruz do Calvário. As marcas de Jesus. Quem tem marcas de Jesus tem fruto do Espírito. Quem tem marcas de Jesus anda em Espírito. Quem tem marcas de Jesus não anda em trevas, mas vive na luz. Quem tem marcas de Jesus automaticamente é diferente. O pastor não precisa dizer o que não fazer e o que fazer, porque quem carrega marcas de Jesus anda como Jesus, faz o que Jesus fez, faz o que Jesus deseja e anda como Jesus se agrada. Marcas de Jesus Cristo precisam estar cravadas em nosso coração. E se por acaso você não tem essas marcas, Jesus quer remover aqui e neste momento. Jesus quer implantar em seu coração as suas marcas divinas, suas marcas espirituais, que vêm para nos transbordar e mudar o nosso mundo externo. Seja transformado por Jesus. Não seja transformado por aquilo que eu falo. Não seja simplesmente transformado por aquilo que o pastor te fala, mas seja transformado por aquilo que Jesus deseja falar com você. Muitas vezes nós colocamos nos homens a responsabilidade que é nossa diante de Deus. Talvez você, esposa, coloque total responsabilidade no seu marido. Talvez, marido, você coloque a responsabilidade total na sua esposa. Talvez você, casal, coloque a responsabilidade total no pastor. Talvez você, obreiro, coloque a responsabilidade total no pastor. Mas tem coisas e responsabilidades que são suas diante de Jesus. O pastor não pode mudar o seu coração. Quem transforma é Jesus. Embora o pastor pregue e ensine, as marcas de Cristo serão implantadas em você, se você assim quiser.
Pastor pode pregar todo culto, pode falar todo culto, obreiros podem pregar todo culto, mas se você não quiser ser diferente e mudar de vida, não tem quem mude. Porque mudança de vida é Jesus quem faz, se assim você desejar. Não lute contra o Espírito Santo. Existe uma responsabilidade que é sua e só você pode fazer, nem eu, nem um pastor, nem sua esposa, nem seu esposo, que é a responsabilidade de carregar as marcas de Jesus. Conclua esse sermão, meus irmãos, clamando e pedindo para que Jesus abra os olhos espirituais de todos aqui presentes, de todos aqueles que estão online. E abra os olhos espirituais para que possamos enxergar o caminho que estamos percorrendo. Se caminho de salvação ou de perdição. E que ao Jesus abrir os seus olhos, você possa tomar uma decisão e uma atitude de se reconciliar com Jesus. Aceitá-lo em sua vida e verdadeiramente ser diferente. Só é diferente quem nasce de novo. Só é diferente quem carrega as marcas de Jesus. Quais marcas você tem carregado? As marcas deste mundo ou as marcas de Jesus? O que você tem vivido? Religiosidade ou libertinagem? Ambas levam ao mesmo caminho, distante de Jesus. Mas existe um evangelho da graça, que não importa quem você seja, não importa o que você fez, esse evangelho está aqui para transformar a sua vida. E Jesus deseja habitar em seu coração e realmente te tornar uma pessoa diferente. Desde já, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.